Ialorixá conta como intolerância religiosa anda junto com o racismo no Brasil. A intolerância religiosa cresceu no Brasil e o país foi denunciado na ONU sobre essa situação. A Sputnik Brasil conversou com uma pesquisadora Ialorixá de Candomblé que contou como seu ilê foi depredado e roubado. Para ela isso é um alerta sobre o racismo, e uma ameaça ao sagrado que preserva a vida e a identidade da população negra no país. A ONU recebeu uma carta entregue por Heloísa Helena Costa Berto, a mãe Luizinha de Nanã, ao lado do ator Danny Glover, denunciando a violência contra religiões de matriz africana no Brasil. A sacerdotisa é militante do movimento negro, viveu por mais de 40 anos na Vila Autódromo, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Lá, em 2015, liderou a resistência contra a remoção de famílias próximas ao Parque Olímpico. Porém, teve sua casa, Williaxiaraorum-Iabagi, desapropriada pela prefeitura. A ideia de escrever e entregar a carta à ONU surgiu em maio deste ano, quando conheceu Danny Glover. Ela entregou a ele uma carta denunciando a violência contra as religiões de matriz africana, e surgiu a ideia de entregá-la à entidade internacional. Candomblé, espaço de resistência e de valorização de uma cultura. Em relatório lançado pela ONU em 2017 aponta-se um aumento no número de denúncias de intolerância religiosa. Entre 2011 e 2015, aponta o relatório com dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos. O Rio de Janeiro segue liderando o número de denúncias de casos de discriminação, sendo as religiões de matriz africana as principais vítimas. Dados do Centro de Promoção da Liberdade Religiosa. Segundo aponta o centro, entre 2012 e 2015 houve 1.014 casos de atendimento sobre intolerância religiosa. Desse universo, 71,15% foram de ataques às religiões de matriz africana. Patrícia Alves é pesquisadora, mestre em pedagogia, apresentadora de um programa sobre diversidade na TV Unesp. Já sua fé ela expressa como Ialorixá da Casa de Candomblé Ilhas-Iamiagbá, em São Paulo. Para ela, a intolerância religiosa no Brasil, que afeta principalmente as religiões de matriz africana, expressa um projeto de eliminação de espaços da memória cultural do negro. Temos na nossa história o candomblé como um espaço de resistência e de valorização de uma cultura. E isso dentro de um país que tem uma estrutura racista, que está estruturado dentro de um planejamento de genocídio de uma população negra. A tentativa é sempre de exterminar todos os processos, todas as possibilidades de cultura que mantém vivos não só a pele preta, o sangue negro, mas sua memória, afirma, acrescentando que a violência contra esses espaços é uma manifestação de racismo. Apesar da constatação, Patrícia acredita que houve avanços no Brasil no combate da intolerância, lembrando alguns pontos. O Brasil aprovou em 2007 uma lei que instituiu o dia 21 de janeiro como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, a Lei 11.635/2007, uma homenagem à morte da Ialorixá Madilda, do terreiro Axé-Absa de Ogum, na Bahia. Acusada de charlatanismo, sua casa foi invadida e pessoas de sua comunidade foram agredidas. Pouco depois, em 21 de janeiro de 2000 ela faleceu. Patrícia também se recorda que foi durante esse período que foi instituída a Lei 10.639/03, que instituiu o ensino de História da África no ensino básico brasileiro.
Patrícia acredita que, passado esse período, houve um avanço do conservadorismo no país que desmontou políticas de valorização cultural e histórica, algo que já vinha crescendo no próprio governo do PT. Desde que o golpe aconteceu, que a gente viu aí o boom dessa bancada conservadora, o movimento negro começa a ter um trator passando por cima de todas as suas conquistas, afirma. Ela acredita que esse avanço conservador é mais uma etapa de um projeto brasileiro de extermínio da população negra e pobre. Nós perdemos várias políticas, vários espaços em que nós tínhamos avançado tremendamente, apontando que agora as organizações negras precisam se reorganizar para enfrentar a situação. Roubo e depredação, a gente foi invadido. Ela conta que sua casa, na zona sul de São Paulo, teve que ser fechada devido à intolerância religiosa que motivou 2 ataques ao local há 3 anos. Desde então realiza os trabalhos relacionados à casa em outros locais. O primeiro foi um assalto. A gente estava em um processo de reforma e construção, aí levaram janelas e tal. No segundo entraram e quebraram as coisas lá de dentro do quarto de santo. Lembra Patrícia? A gente foi invadido, quebraram, criaram uma série de situações complicadas. A gente até fez uma denúncia na delegacia, conta. Patrícia chegou a receber o apoio da deputada estadual Leci Brandão, que tem uma plataforma com defesa de liberdade religiosa. No entanto, a investigação parou aí e nenhum responsável foi apontado. Essa realidade se repete em diversas outras comunidades espalhadas pelo Brasil, em que muitas vítimas de violência não conseguem levar suas queixas adiante. A gente não consegue passar da denúncia, né? Aponta Patrícia, que lembra que as pessoas que vivem em áreas vulneráveis ficam expostas a esse tipo de situação. Pensa em uma pessoa que mora dentro da comunidade, como ela vai fazer isso? Ela vai lá fazer uma denúncia e acabou. Depois ela volta para casa. E aquilo, a intolerância permanece. O que muda é que ela não fazer mais candomblé. É isso que muda, afirma Patrícia, ressaltando que a legislação vigente é fundamental e deve ser defendida, mas que até agora não tem sido o suficiente para assegurar a liberdade religiosa. O nosso sagrado é a preservação da vida fora dos termos comuns. A vida é algo fundamental nos terreiros de candomblé. Sua reprodução e florescimento é algo celebrado por seus praticantes. Patrícia lembra que são espaços de construção da identidade e da memória que para ela contrapõem o que vê como um projeto de extermínio no cotidiano. Por isso, além de preservar a cultura dos negros africanos escravizados, os terreiros se tornaram espaços de resistência com elementos civilizatórios, como afirma Ielorixá. No candomblé, o indivíduo fortalece o coletivo e o coletivo fortalece o indivíduo, de fuga das violências físicas e psicológicas. Uma fonte, afirma Patrícia, que precisa ser alimentada com a presença de pessoas que possam preservar o espaço. Por isso é importante a luta contra a intolerância religiosa. Eu preciso de pessoas, eu preciso de gente para preservar essa cultura e a cultura que é tão importante para essa gente, afirma Patrícia. Eu tenho como Ielorixá um aprendizado das minhas mais velhas, dos meus mais velhos, de que essa família que a gente forma, esse espaço que a gente forma, é um espaço de leitura e de preservação da vida. Porque esse é nosso olhar, nossa forma de ver o sagrado no mundo, é preservar a vida, conclui.